Bora começar o nosso Fran Responde de hoje. E a perguntinha de hoje vem conectada com algo que eu gosto muito de falar, que é sobre padrão de pensamento. A pergunta é: Fran, como afastar o pensamento negativo? Então ela se descreve como uma pessoa que está sempre pensando no ruim, né? Tô sempre indo pro lado mais negativo das coisas. Então, como driblar isso? Então, antes de a gente entender como driblar, é importante que a gente entenda que existem padrões de pensamento. Algumas pessoas vão estar mais trabalhadas dentro de um padrão de pensamento positivo e outras dentro de um padrão de pensamento mais negativo. O que isso significa? Aquela pessoa que está mais trabalhada dentro do padrão positivo de pensamento é quase como se ela estivesse sempre olhando para a solução. Então, ela está sempre pescando ali, captando das situações o melhor que essas situações apresentam. Já a pessoa que está no padrão negativo, ela está sempre captando o pior que aquela situação apresenta, mesmo que aparentemente seja uma situação muito bacana e muito positiva. Então, ela é quase como um dia ensolarado. De repente, a pessoa do padrão positivo, ela vai dizer, nossa, que dia lindo. E a pessoa do padrão negativo vai dizer, mas está muito quente. Então, ela está sempre com aquele viés, assim, com aquele pezinho no ruim, né? E para a gente entender isso, o que é importante? Primeiro, dados. Existem dados de pesquisas de Harvard que dizem que 70% das pessoas estão mais trabalhadas num padrão negativo de pensamento, ou seja, só 30% das pessoas tá aí mais dentro de um padrão positivo, o que explica as conversas de corredor, de elevador, enfim, de consultório médico, onde a gente senta e as pessoas, no geral, trazem queixas, né? O que a gente mais está acostumado a ver não são pessoas dizendo, oi, que dia lindo, que dia sensacional, como é que você tá? Eu tô feliz e você tá feliz também? Não, no geral nossa, mas tá quente, né? Nossa, mas não tá fácil pra ninguém, né? E as pessoas estão de verdade sempre reforçando aí essas frases, né? Esses diálogos que de verdade, de positivo, não trazem absolutamente nada. Mas pra gente entender o porquê primeiro, que a gente tá sempre mais inclinadinho aí pro ruim, a gente pode voltar um pouquinho na história. Né? Se a gente for pensar lá atrás, nos nossos ancestrais, lá na pré-história, o que acontecia lá? Lá, na verdade, quem sobreviveu foram justamente aqueles que estavam mais trabalhados dentro de um padrão negativo. É mais ou menos, explicando de um jeito bem simbólico, como se fosse assim, ó, aqueles que estavam, uau, que vista linda, né, que mata sensacional, e estavam lá curtindo a vida, só na alegria, eles não estavam muito atentos aos perigos que estavam rodeando. Logo, eles eram devorados por algum bicho e acabou por ali. E aqueles outros que estavam no padrão negativo, eles estavam sempre se escondendo, se protegendo, sempre achando que algo poderia dar errado. Só que aí o que aconteceu? Como eles estavam sempre protegidos, claro que eles prolongaram muito a vida deles e graças a eles e a esse padrão negativo é que nós estamos aqui. Então, ainda que tenhamos um padrão negativo muito forte, muito enraizado, precisamos ser gratos também por isso. E aí o que aconteceu? O nosso cérebro primitivo, ele traz até hoje algumas dessas informações. E por isso que no geral a gente pensa no ruim. Alguém atrasa, né? E às vezes é alguém que a gente ama muito e tá viajando. E a gente não pensa, de repente parou pra olhar a paisagem, pra tirar uma foto. A gente já pensa logo num acidente, em algo trágico, né? Quer ver se você é mãe, se você é pai, né? Você já vai logo pro pior. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho, né? A gente não pensa, esqueceu da hora e tava distraído, né? Não, a gente sempre vai pra coisas muito ruins, né? Se o chefe chega ali com uma cara não muito boa e diz precisamos falar sobre um assunto sério, a gente não pensa, nossa, será que ele quer trazer alguma melhoria para a empresa? A gente pensa, meu Deus, o que eu aprontei? Né? Será que eu vou ser demitida? E agora? Então é só a gente parar um pouquinho para pensar como quantas vezes ao longo do nosso dia e da nossa vida a gente se inclinou aí muito mais para o padrão negativo. A boa notícia é que tem jeito. Assim como você treinou aí muito para se manter dentro do padrão negativo, você pode agora se treinar para estar conectada com um padrão mais positivo. E aí nesse vídeo aqui eu vou trazer uma sugestão, uma dica, uma tarefinha, mas é uma tarefinha que vem nada mais nada menos do que de estudos de Harvard, e é o que eles de verdade implementam lá para a mudança de padrão de pensamento, que é o nosso diário de gratidão. Eu uso muito isso no consultório com os meus pacientes e os resultados são absurdos. De verdade, você nem para pensar que algo tão simples traz um resultado tão significativo, tão forte, tão poderoso na vida das pessoas. Mas o que acontece? No geral, toda noite a gente treina para fechar no ruim, quando a gente não tá muito legal. Então a gente deita na cama, a gente pensa em tudo que deu errado no dia, em todos os problemas, e a gente acaba adormecendo ali em meio a essa bagunça, essa confusão, né?
Agora, quando a gente obrigatoriamente tem uma tarefinha para implementar e que nos força a buscar o melhor que aconteceu no nosso dia, ainda que seja no detalhe, a gente já começa a fazer um treino de fechar o dia num padrão mais positivo de pensamento. E é exatamente essa a tarefinha de gratidão. Então, qual é a ideia? A ideia é que todas as noites você traga 3 gratidões acerca do teu dia e toda noite gratidões diferentes. Então, as 3 coisas que tu agradeceu hoje, tu não vai agradecer amanhã tu vai agradecer outras 3 coisas. Então, toda noite você acaba fechando aí o teu dia, agradecendo coisas que aconteceram. Fran, eu não vou achar coisas que aconteceram no meu dia. E aí a ideia é que você agradeça coisas que estão acontecendo no detalhe. Porque às vezes eu atendo alguns pacientes e eles dizem, Fran, mas eu já rezo toda noite, eu agradeço. Eu digo, ai, que legal, me diz sobre o que você agradece. E aí, no geral, a gratidão das pessoas, ela tá muito automática. Então, as pessoas agradecem a vida, a saúde, o trabalho, o dinheiro, sei lá, a vida dos filhos. Mas isso tudo tá tão automático que para treino já não serve mais. É como você ir pra academia e erguer todos os dias o mesmo peso, né? Em algum momento teu músculo acostumou com aquilo, ele não vai mais crescer, você precisa aumentar isso. E o nosso treino mental funciona exatamente da mesma maneira. Então você vai precisar todas as noites estar dando comandos diferentes para ele com a mesma essência, que é a questão do padrão positivo. Então, a partir de hoje, se você acha que é coerente, que faz sentido para você, eu costumo desafiar os meus pacientes dizendo assim: aplica, nem que seja para dar errado, e aí você volta aqui e esfrega na minha cara que eu tava maluca e que esse troço não funciona. Mas eu tenho certeza absoluta que se você implementar, não tem como dar errado, vai funcionar. Então, se faz sentido para você, a partir de hoje, não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas a partir de hoje, começa a todas as noites, não se permita fechar os olhos para dormir, sem ter feito no mínimo 3 gratidões acerca do teu dia. E pelo que você vai agradecer? Você vai agradecer por tudo que for no detalhe. Então, se você viu que tá muito genérico, muda. Então é assim, tu não agradece pela comida, mas você agradece por aquele pãozinho quentinho com manteiga que você pôde comer. Você não agradece pela vida do teu filho, mas você agradece por aquele abraço bem apertado que teu filho te deu quando você chegou do trabalho. Você não agradece pela tua casa, mas você agradece pela oportunidade de você estar deitadinho na tua cama, que o lençol tá limpinho, tá cheiroso. Então você começa a buscar do teu dia o detalhe. Essa é a essência da gratidão. E aí para um pouquinho para pensar a respeito do porquê que eu tô agradecendo. Por que que isso é importante para mim, né? Por que que agradecer pelo pãozinho com manteiga é importante para mim? Porque isso me diz que eu tenho recursos para comprar esse pãozinho com manteiga, né? Por que que agradecer pelo abraço do meu filho é importante para mim? Porque isso me diz que eu pude voltar para casa e me diz que o meu filho tava lá e me diz que ele tem saúde, que ele tá forte, que ele pôde correr para me abraçar e isso foi muito significativo, né? E sei lá, agradecer pelo lençol que tá limpinho, por quê? Porque talvez eu tenha alguém que me ame, que pode fazer isso pra mim, ou porque talvez eu tenha dinheiro suficiente pra pagar alguém que faça isso pra mim, e com isso eu já conecto com o meu trabalho, porque talvez eu saia pra trabalhar todos os dias, e talvez se eu não saio tão feliz, eu posso começar a me conectar e entender que esse trabalho tá me proporcionando todas essas outras coisas que são incríveis e maravilhosas na minha vida, e só aí você já começa um treino de gratidão que é sensacional, extraordinário e que te auxilia e muito na tua mudança de padrão de pensamento. E com isso, você começa a dar adeus aí para o pensamento negativo e você começa a se aproximar de forma coerente do pensamento mais positivo, ou seja, daquele pensamento que te traz um olhar diferente acerca da tua vida, da vida das pessoas, das tuas conquistas. E só isso, garanto para você, já faz uma grande diferença na tua vida. Combinado? Bora entrar em ação aí, comece a implementar hoje o teu treino de gratidão. E não espera a noite chegar não para agradecer, você pode agradecer o dia inteiro, vai no detalhe, tudo que você sentir aí que é significativo ao longo do teu dia, eu te diria que quase tudo é muito significativo. Sai agradecendo e se exercita em relação a esse treino, combinado? Se fez sentido para você esse vídeo, se você acha que a gente pode ajudar outras pessoas, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Quanto mais interação eu tenho aqui acerca dos meus vídeos, mais eles são distribuídos pelos algoritmos todos aí dessas ferramentas que a gente utiliza e aí mais pessoas a gente pode ajudar. Já imaginou que bacana a gente atingir um montão de gente que entende a importância de modificar esse padrão de pensamento e aí daqui a pouco talvez não sejamos mais só 30% aí pensando e trabalhando um padrão positivo, mas talvez a gente possa ser muito mais do que isso. Combinado? Então, gratidão enorme por ficar aqui comigo. Beijo gigante e até o próximo. E bora trabalhar nossa gratidão.